Seja muito bem-vindo aqui à aula número 74, a importância da fibra na dieta. Esta aula está gravada porque eu neste momento hei de estar no jantar de Natal do ginásio, onde trabalho, no Chakra Gym, em Mafra. Então deixei esta aula gravada para vocês, para poderem aproveitar na mesma a nossa aulinha de sábado, às 21 horas. Então, a importância da fibra na nossa dieta a fibra é como se fosse quase o nosso diamante na dieta, e muitas das pessoas, ou a maior parte delas, não está a aproveitar bem a fibra. E sinceramente é uma das coisas que eu cada vez acredito mais, é quando a pessoa tem a quantidade de fibra que deveria na sua dieta, muito provavelmente ela melhora quase tudo no seu sistema digestivo, além do seu processo de emagrecimento. Porque de facto a fibra tem aqui grandes vantagens. Não é muito difícil colocá-la em quantidades boas na nossa dieta, é só preciso termos aqui algum tipo de cuidados, e é isso que a gente vai falar na aulinha de hoje, mas de facto a fibra é super importante na nossa dieta. Então, quem sou eu? Para quem não me conhece, eu sou o João, sou online coach. Eu comecei a trabalhar na área do fitness desde 2006. Acabei de licenciar em 2007, já vão uns aninhos, já vão fazer 19 anos praticamente, e comecei a fazer acompanhamentos online em 2019. Entretanto, já ajudei muitas pessoas a conseguir resultados aqui, transformações bastante interessantes, não só a nível físico, mas também a nível de mindset. E cada vez mais o meu objetivo tem sido ajudar pessoas a mudar o seu mindset perante o emagrecimento, perante um processo de transformação mais mental, mais psicológico do que físico. Porque eu cada vez mais acredito que quando nós temos a nossa parte emocional, a nossa parte mindset no sítio, nós conseguimos e vamos ser capazes de fazer qualquer coisa. Então, muitas das vezes, o problema da maior parte das pessoas é não ter um mindset certo perante o emagrecimento. E é isso que eu tenho vindo a trabalhar cada vez mais com os meus alunos do acompanhamento online, porque eu tenho a certeza absoluta que se eles mudarem o seu mindset perante algumas coisas, eles vão conseguir emagrecer para o resto da sua vida. Então o objetivo é mesmo de facto conseguir fazer com que um processo de emagrecimento seja o mais sustentável possível. Então, objetivos da aula de hoje. Primeiro, perceber o que é a fibra e porque é que ela é importante, como é que ela afeta a nossa saciedade e a nossa digestão, o impacto que ela tem na flora intestinal, as quantidades que devem ser consumidas diariamente e como usar a fibra como uma forma de conseguirmos emagrecer sem passar muita fome e com isso conseguirmos ser consistentes no nosso processo de emagrecimento. Então, 3 regrazinhas que eu costumo usar aqui nesta aula. A primeira é deixar o vosso gosto. Tá? Portanto, se ainda não deixaste o gosto, faz esse favor, deixa o gosto. Se entretanto vires que isto foi uma aula da treta e não gostaste de nada e estás farto da aula e não aprendeste nada, então podes tirar o teu gosto, está bem? Então esse é o primeiro apelo que eu faço, não custa nada, não vais investir tempo, é só carregares no coraçãozinho e deixares o teu gosto. A mim vai-me ajudar muito, a ti não te vai custar nada, portanto é uma coisa que eu te peço em troca aqui deste conteúdo sempre super gratuito que eu estou a entregar, deixas o teu gosto e depois se não gostares, tiras, tá? Não há problema nenhum, porque nem toda a gente tem que gostar daquilo que eu vou falando, ok? Segunda regra, escrever nos comentários uma frase de charan que tenhas ouvido. Portanto, se houver aqui alguma frase que tu vás ouvir e que digas assim, epá, era mesmo isto, nunca tinha pensado nisto, isto faz mesmo falta na minha vida, isto é mesmo uma coisa que vai mudar a minha vida, então essa é uma frase de charan. Quando ouvires uma frase de charan, deixas nos comentários para eu saber também qual é que foi a parte da aula que te deixou mais tcharam, tá? Podem haver várias, assim que ouvires uma, deixa o teu tcharam. E é interessante partilhar com um amigo que tu achas que precisa de ouvir isto. Portanto, quando começares a ver a aula, se vires aqui e detectares alguma coisa que diga assim, epá, o Manel precisava mesmo de ouvir isto, partilha com o Manel, está bem? Porque o Manel vai ouvir isso e vai dizer assim, eu realmente não sabia disto, ou então, epá, isto ajudou-me muito. E tu assim também vais conseguir ajudar mais pessoas a evoluir de forma gratuita. Então, vamos lá para a aula de hoje. O que é a fibra? Então, a fibra é uma parte dos alimentos vegetais, não há fibra em alimentos animais, ok? A fibra é uma parte dos alimentos vegetais que o nosso corpo não consegue digerir. Então, a fibra é um hidrato de carbono, podemos dizer assim, pertence à categoria de hidratos de carbono, tal como o açúcar pertence à categoria de hidratos de carbono. A fibra é um hidrato de carbono que o nosso corpo não consegue digerir, ou seja, ela entra e sai. Ela não fica dentro do corpo. No entanto, durante
a sua permanência no corpo, ela vai fazer algum tipo de magia. E é isso que nós vamos querer ver na aula de hoje. Então, normalmente as fibras estão muito presentes neste tipo de alimentos. Frutas, vegetais, frutos secos, sementes, cereais integrais, ok? São a maior parte dos alimentos, onde se encontram as fibras da nossa dieta. Tá? Então, que tipo de fibras nós temos? Temos a fibra insolúvel e a fibra solúvel. A fibra solúvel é aquela que é dissolvida na água. E isso faz com que ela fique em forma de gel, o que vai aumentar a nossa saciedade e estabiliza a glicémia. A glicémia é a quantidade de açúcar que corre na corrente sanguínea. Como é que ela consegue fazer isto? Primeiro, ao dissolver-se na água e nos líquidos, nos fluidos que nós temos a correr no nosso sistema digestivo, faz com que aquilo fique em forma de pasta. E ao ficar em forma de pasta, isso faz com que a nossa digestão demore mais tempo a ser feita. E como a digestão demora mais tempo a ser feita, nós ficamos saciados durante mais tempo. E como a digestão demora mais tempo a ser feita, a quantidade de açúcar que é colocada na corrente sanguínea também começa a ser mais lenta, porque os açúcares vão demorar mais tempo a ser absorvidos, porque nós temos os açúcares envoltos em gel, ou seja, numa forma pastosa e não numa forma mais líquida e aquosa que é mais rapidamente colocada na corrente sanguínea. Então, esta fibra solúvel tem estas grandes vantagens. Tá? A fibra insolúvel, ela não se dissolve na água, mas ela fica ali em detritos no meio dos tais líquidos do bolo digestivo, digamos assim, e isso vai fazer o quê? Vai aumentar a quantidade de volume intestinal, ou seja, a quantidade de comida a comida fica mais volumosa dentro do nosso estômago e isso dá-nos uma sensação também de mais saciedade e isso depois também vai melhorar o trânsito intestinal. Porquê? Porque faz com que haja mais água nesse bolo alimentar e ao haver mais água nesse bolo alimentar, as fezes, por exemplo, ficam mais moles e conseguem mover-se no intestino de forma mais fácil. Ok? Então estas são os dois tipos de fibras e cada uma tem os seus benefícios e na maior parte dos alimentos tu tens tanto fibras solúveis como insolúveis. Há alimentos que têm mais solúveis do que insolúveis, há alimentos que têm mais insolúveis do que solúveis, mas o mais importante é tu fazeres uma boa variedade desse tipo de alimentos. Então ambas são importantes. Então, falar um bocadinho sobre fibra e saciedade. Já falei um bocadinho sobre isso, mas de facto a fibra aumenta o volume no estômago. E ao termos mais, ou seja, se a mesma quantidade de comida ocupa mais espaço no estômago, isso faz com que o estômago fique mais cheio. E ao ficar mais cheio, ele envia um estímulo para o nosso cérebro a dizer assim, oh, amigo, já chega, não preciso de mais, já estou cheio. Tá? E esse estímulo do já estou cheio faz com que tu percas a fome. E ao perderes a fome, o que acontece? Tu acabas por comer mais. Então, segunda vantagem, retardar a digestão. Como temos aquele tal formato de gel que é formado pelas fibras solúveis no nosso intestino, o gel faz com que aquele bolo alimentar não seja tão líquido, então a digestão torna-se um bocadinho mais lenta. E ao tornar-se mais lenta, tu tens depois as tais vantagens de saciedade também e de controle da insulina. E isso faz com que tu, entre aspas, fiques satisfeito durante mais tempo. Porquê? Porque se tu tens mais volume de comida e se essa comida demora mais tempo a ser digerida, tu na realidade acabas por ficar durante mais tempo satisfeito e saciado. E isso diminui-te a probabilidade de aumentares o petiscar entre refeições. Aquele, é só este chocolatinho, é só estes amendoins, é só mais este rebuçado. Aqueles petisquezinhos que a gente vai fazendo ao longo do dia, que acontecem porque nós já estamos a começar a ficar ali com alguma fome, não só emocional, mas também física, também tem tendência a reduzir. Não quer dizer que tenha que reduzir, mas a probabilidade aumenta muito de reduzir. Então, a forma mais simples de nós comermos menos quantidade de comida, ou seja, menos calorias, sem termos de sofrer tanto, é aumentar a quantidade de fibra na dieta. Então, este é logo um dos primeiros pontos mais importantes da fibra para quem quer emagrecer.
Qual é o grande problema do emagrecimento? É nós andarmos com fome, é nós termos vontade de comer. Se nós aumentarmos a quantidade de fibra na nossa dieta, nós vamos andar mais saciados. Se estamos mais saciados, nós vamos diminuir ou tendencialmente diminuir a quantidade de comida que comemos. Pode não acontecer no primeiro dia, pode não acontecer no segundo, pode não acontecer no terceiro. Mas ao longo do tempo, se tu tiveres a consciência de ir aumentando a fibra na tua dieta, tenho a certeza absoluta que aos poucos tu vais começar a comer cada vez menos, sem te aperceberes. E é isso que é interessante. Ou seja, sem sofreres. Segunda vantagem da fibra, controle da glicémia. Já falei ali um pouco. A glicémia é a quantidade de açúcar que entra na corrente sanguínea. Quanto maior a quantidade de açúcar, maior é a nossa glicémia. Então, nós temos aqui um gráficozinho que mostra quando nós temos um pico de glicémia. É considerado diabético acima dos 125, não é? Se tivermos uma glicemia acima dos 125, a pessoa é considerada diabética. Acima dos 100, salvo erro, 110, agora não sei precisar ao certo o número, nós somos considerados pré-diabéticos. Claro que isto são valores em jejum, ok? Não são valores depois de termos feito uma alimentação. Porque quando nós nos alimentamos é normal que a glicemia suba um bocadinho, principalmente se essa refeição for rica em hidratos de carbono. Tá? Então, quando nós consumimos um alimento que é rico em açúcar, o que acontece é isto, da reta vermelha, que é nós temos um pico de açúcar a ser consumido na nossa corrente sanguínea, que faz uma resposta do nosso corpo com a produção de mais insulina. Insulina é a hormona que transporta os açúcares da corrente sanguínea para dentro das nossas células. E ao haver um disparar rápido de insulina, porque o nosso corpo não gosta de ter muito açúcar no sangue. O açúcar não é para andar no sangue, o açúcar é para ser absorvido e levado para as células. Então, quando há muito açúcar no nosso sangue, de repente, e ele chega aqui a valores altos, o corpo responde com uma produção rápida de insulina que faz com que o açúcar no sangue reduza drasticamente. E nós temos uma descida muito rápida. Ou seja, quando temos uma subida muito rápida, produzimos muita insulina que faz tirar todo o açúcar da corrente sanguínea para levar para as células, ou seja, a energia rapidamente vem para baixo. E aqui nós chamamos de hipoglicemia, que é quando nós temos muito pouco açúcar a correr na corrente sanguínea depois de um pico grande de insulina. Depois ela vai subindo aos poucos e vai ter tendência a estabilizar. Se nós fizermos uma refeição que é pobre em açúcares, o que acontece é isto. Não há um pico, há uma subida gradual e depois uma descida gradual. Então não há um pico de disparo da tal hormona da insulina porque nós não chegamos a valores problemáticos para o nosso corpo. Tá? Isto é o que acontece após uma refeição rica em açúcares ou pobre em açúcares. Qual é o papel da fibra nisto? O papel da fibra é, mesmo que tu consumas muitos açúcares, se tu também consumires muita fibra, a fibra vai retardar aquela absorção dos açúcares por causa daquelas tais fibras solúveis que fazem aquele tal gel que fazem com que aquele açúcar que ia ser rapidamente absorvido seja mais lentamente absorvido. Atenção, não retira calorias ao açúcar. Não retira calorias ao açúcar. Só atrasa a sua digestão. Há uns anos atrás, salvo erro, há 3 anos, eu estava de férias no Algarve e vi uma notícia muito engraçada de uma nutricionista que dizia que se você gosta de comer bolas de Berlim na praia, fica a saber que há uma solução para o fazer sem sentir culpa. Quando comer uma bola de Berlim, de seguida coma 6 amêndoas. As amêndoas, por serem ricas em gorduras saudáveis e fibra, vão fazer com que o teu pico de insulina seja mais lento, o que faz com que não haja absorção dessas calorias da bola de Berlim e você não tenha tantos problemas para a obesidade. E eu li aquilo e pensei, não estou a ouvir isto. Não estou a ouvir isto. Por muito que aquelas nozes tenham muita fibra e atrasem a digestão vai ser feita de qualquer forma. Ok? Não é porque nós consumimos fibra, não é porque nós controlamos a quantidade, a glicemia no nosso sangue, que as calorias não vão ser absorvidas, pessoal. As calorias vão ser absorvidas de qualquer forma. Podem demorar menos tempo a ser absorvidas ou mais tempo a ser absorvidas, ok? Então, juntar 6 amêndoas a uma bola de Berlim só vai fazer com que aquela refeição tenha mais calorias e que aquelas calorias sejam absorvidas durante um período maior de tempo. Não vai retirar calorias à bola de Berlim, está bem? Isto é muito importante porque às vezes isto não é muito bem falado e depois fica aqui uma confusão. Uma coisa é atrasar a digestão, uma coisa é controlar a glicémia, outra coisa
é perder peso, outra coisa é estar em déficit calórico. São coisas diferentes, está bem? Então, o controle da glicémia é mesmo isto que faz. A fibra abranda a digestão da absorção dos hidratos de carbono, evitando picos de açúcar, dando uma energia mais estável, porque ao fim e ao cabo tu tens energia durante mais tempo acima do teu nível normal. Aqui tu tens energia durante menos tempo acima do teu nível normal. Reduz os cravings, porquê? Porque se tu tens energia durante mais tempo, tu não estás a dar um sinal ao teu corpo que já estás a precisar de novamente energia, porque tu quando estás aqui nesta fase, aqui em baixo, tu vais ter mais tendência a comer qualquer coisa, porque tu sentes uma quebra de energia. E vais ter tendência para aumentar o consumo de mais calorias, digamos assim. E previne a resistência à insulina. Porquê? Porque quando nós temos muitas vezes ao dia, durante muito tempo, estes picos de insulina, estes picos de glicémia com disparos de insulina, o corpo começa a ganhar resistência à insulina, porque ele às tantas deixa de ser eficiente. Então, se nós deixamos de ter picos, independentemente de consumirmos os tais açúcares, ou teremos picos mais pequeninos, nós começamos a ter aqui algum tipo de prevenção à resistência à insulina. Ou seja, nós conseguimos controlar os nossos níveis de glicémia. Ou seja, nós podemos atrasar ou retardar ou melhorar os nossos processos de pré-diabetes ou de diabetes tipo 2. Não é de diabetes tipo 1, está bem? Diabetes tipo 1 não há produção de insulina, a pessoa tem que mesmo injetar. Estou a falar de diabetes tipo 2, pelo menos numa primeira fase, tá? Porque depois também já há pessoas de diabetes tipo 2 que tomam já as injeções de insulina. Fibra e flora intestinal, que é outro ponto super importante que a fibra tem no nosso corpo. Flora intestinal, ou microbiota, ou, digamos assim, as bactérias boas do nosso intestino. Então, qual é o papel da fibra nas bactérias boas do nosso intestino? Primeiro, as bactérias do nosso intestino, as boas, alimentam-se de fibra. O que é que isto quer dizer? Que se nós não dermos fibra suficiente ao nosso corpo, as bactérias boas do nosso corpo ficam em déficit calórico. E começamos a ter uma proporção de bactérias boas e más inferior nas boas e superior nas más. E quando nós começamos a ter mais quantidade de bactérias más do que boas no nosso intestino, o que começa a acontecer é que a parede intestinal do nosso sistema digestivo começa a ficar mais frágil, começa a ficar mais permeável. Ou seja, começa a facilitar a entrada de agentes que não deviam entrar dentro do nosso corpo, que deveriam ser estancados pela barreira intestinal, que não estão a ser. E isto quer dizer o quê? Se vocês pensarem, o nosso sistema digestivo é a primeira barreira contra infecções. É a primeira barreira do nosso sistema imunológico. Porquê? Se vocês repararem, o nosso sistema digestivo é um canal a céu aberto, que começa na boca e acaba no ânus. Se tu tivesses um tubo flexível muito fininho, quase que tu conseguias enfiar pela boca e ele sair pelo ânus. Porque é mesmo um túnel aberto, a céu aberto. Ele começa na boca e sai no ânus. A não ser que nós tenhamos alguma ferida nas nossas mãos, em que há entrada de agentes cá fora, de bactérias que estão na rua, para dentro do nosso corpo, através dessa ferida, as bactérias só conseguem entrar no nosso corpo pelo sistema digestivo, que começa na boca e acaba no ânus. Então, o nosso sistema digestivo é a primeira barreira contra infecções, contra bactérias más. Se nós, no nosso sistema digestivo, a nossa barreira, aquela primeira tal barreira, que é composta por bactérias boas, pelo subproduto que as bactérias boas produzem no nosso corpo, se essa barreirinha estiver frágil e permeável, mais facilmente as bactérias más e os vírus entram pelo nosso sistema digestivo e espalham-se pelo nosso corpo e ficamos doentes, e ficamos com febres e ficamos com alguma bactéria no nosso corpo a tratar de nós ou a gente a tratar dela para ela ficar num ambiente favorável para crescer. Então, logo por aí nós percebemos que a fibra é super importante para o nosso sistema imunitário, tá? Lá está, o sistema imunitário é uma das coisas mais importantes que a fibra tem como papel protetor, porque se a fibra estiver presente, as bactérias alimentam-se, se as bactérias boas se alimentam, elas conseguem ter a tal barreira intestinal mais forte. Melhora o nosso colesterol, melhora a nossa microbiota, digamos assim, diminui a hipertensão,
tem aqui, lá está, a barreira intestinal também melhora, tem aqui muitos, e depois tem aqui algum tipo de ligação direta com o nosso cérebro, não no sentido em que é no nosso intestino, são as nossas bactérias boas que produzem a maior parte das nossas hormonas. No entanto, a hormona da felicidade, por exemplo, e a hormona do eu quero mais, essas hormonas são muito produzidas no nosso intestino. Infelizmente, nós não conseguimos depois transportá-las para o cérebro. Tá? De qualquer forma, se nós tivermos um intestino saudável, nós conseguimos também ter uma capacidade de escolha melhor a nível de alimentos. Existe aqui algum tipo de ligação entre o intestino saudável e as escolhas alimentares que nós vamos ter a nível de desejos alimentares. Então é sempre importante nós termos a fibra alta por causa disso também. Sempre que as bactérias são bem alimentadas, as bactérias boas do nosso intestino, nós vamos ter aqui determinado tipo de vantagens. Então, uma dieta rica em fibra faz com que a nossa microbiota, ou seja, as bactérias e todos os outros micro-organismos que estão ali na nossa flora intestinal, digamos assim, fiquem mais fortes e saudáveis e que consigam batalhar melhor contra os agentes externos que nós não queremos ter dentro do nosso corpo. Então, essas bactérias, quando são bem alimentadas, o que é que elas produzem? Basicamente, elas diminuem a inflamação do nosso corpo. Porquê? Como eu falei há pouco, é logo no intestino que temos a nossa primeira barreira de infecções. Ora, se nós conseguimos ter as bactérias do intestino muito fortes, nós reduzimos a inflamação que vai para o resto do corpo. Porque elas nem sequer passam naquela barreira intestinal. Se não passam na barreira intestinal, caput-se. Não vai haver, ou vai haver muito menos probabilidade de termos algum processo inflamatório depois no nosso corpo. Se nós já temos tendência a ter um processo inflamatório nas articulações, nos músculos, whatever, se nós estivermos a consumir menos fibra, nós aumentamos a probabilidade dessas inflamações que já são naturais ou mais propensas no nosso corpo a aumentarem. E é por isso que pessoas que têm doenças como a fibromialgia, por exemplo, quando se alimentam mal, quando escolhem tipos de alimentos que não dão a fibra que era suposto ter, quando comem alimentos mais ricos em açúcares, quando comem mais alimentos ricos em gorduras saturadas, o que acontece é que esses alimentos são alimentos que as bactérias más gostam e se alimentam. Então nós estamos a alimentar as bactérias más e a não alimentar as bactérias boas. Então a tal capa de revestimento fica mais fragilizada e mais permeável e o que acontece é essas pessoas que têm fibromialgia, depois de se alimentarem de alimentos que não são tão nutritivos, ricos em fibra, ou mais ricos em açúcar, o que acontece é que essas pessoas ficam com mais dores musculares, com mais dores articulares. Então há aqui uma relação direta com isso. Por isso, essas pessoas que têm tendência a determinadas inflamações corporais devem ter ainda mais cuidado na parte alimentar, porque quando se desleixam da parte alimentar acabam depois por sentir essas repercussões em dores físicas. Tá? Então, as bactérias bem alimentadas vão diminuir a inflamação, melhoram a nossa imunidade, já falámos sobre isso, protegem o nosso intestino, porque lá está, a nossa camada, a nossa capa intestinal fica mais protegida dos agentes externos, melhoram o nosso metabolismo e até o nosso humor. Lembra-te daquilo que eu falei há pouco, que é quando tu tens as bactérias boas a funcionar bem, o nosso intestino acaba por de alguma forma produzir as hormonas da felicidade e a hormona do eu quero mais, eu quero repetir isto porque eu gostei, e isso melhora-nos o nosso humor, não diretamente porque essas hormonas não chegam a chegar ao cérebro, mas porque tu, inconscientemente ou conscientemente, acabas por ter umas melhores decisões na tua vida, porque estás com o intestino mais tranquilo, não estás tão estressado, não ficas tão ansioso, e isso faz com que tu também fiques com o humor mais positivo, digamos assim, além de melhorar o metabolismo. Porquê? Porque lá está, se tu consegues controlar melhor a insulina, se tu consegues controlar melhor a saciedade, tu acabas depois por ter também melhorias a nível de perda de gordura, a nível de controle da insulina, a nível de tudo o que tem a ver com o metabolismo, pressão arterial e tudo mais, colesterol e tudo isso. Então a fibra acaba por influenciar todo o nosso corpo. Tá? E se até aqui tu não escreveste nenhuma frase de charan, já estás a perder. Porque se tu sabias isto tudo sobre a fibra e continuas sem dar importância à fibra na tua dieta, alguma coisa não está bem. Tá? É porque tu gostas de sofrer. Então, quando há pouca fibra, o que é que acontece? Prisão de ventre,
temos mais dificuldade em ir à casa de banho, sentimos mais inchaço, porque a comida, ao fim e ao cabo, aquele bolo alimentar, acaba por acumular-se mais ali e isso depois provoca aqui algum tipo de inchaço, mais inflamação, lá está, porque nós ficamos com o nosso sistema imunológico mais fraco, porque as bactérias boas não estão a produzir o que era suposto produzir, a digestão fica mais deteriorada, ficamos com mais fome, porque a saciedade diminui e temos menos diversidade na flora intestinal, que é uma outra coisa que é super importante, é ter o máximo possível de alimentos diferenciados, porque cada tipo de alimento nos faz trazer para o nosso intestino bactérias diferenciadas. Quanto maior for a diversidade de bactérias boas, mais nós estamos protegidos para diferentes coisas. Se nós tivermos muitas bactérias boas, mas forem todas do mesmo estilo, nós não saímos tão beneficiados como várias bactérias boas de diferentes tipos. Tá? Então a diversidade intestinal, da flora intestinal, acaba por ser super importante. E ficamos também com mais risco metabólico, não é? Porque se a fibra fica mais baixa, todo aquele sistema da insulina e da glicémia e da pressão arterial e do colesterol e tudo mais acaba por sair prejudicado. E a nossa imunidade automaticamente baixa. Então, estes são os problemas todos diretos, não são problemas indiretos, são problemas diretos do pouco consumo de fibra. Problemas diretos. O que é que eu quero dizer com isto? Que pode e vai haver muitos problemas indiretos. Por exemplo, se nós temos uma inflamação maior no nosso corpo e a imunidade baixa, nós vamos ficar mais doentes, nós vamos andar cansados, nós vamos ter febre, nós vamos ter menos vontade de fazer as coisas, não é? Então, se nós temos mais fome, nós vamos comer mais. Se vamos comer mais, vamos ganhar gordura. Se ganhamos mais gordura, ficamos obesos. Se ficamos obesos, nós não vamos gostar de nós não vamos sentir-nos tão úteis, nós não vamos fazer as coisas que gostamos de fazer, nós não vamos sentir energia durante o dia, nós não vamos estar psicologicamente bem. Isso são tudo consequências indiretas da fibra. Indiretas. As diretas são estas. Okay? É importante que também tenhas noção disso. Então, pouca fibra é igual a ter pouca saúde. Sermos pouco saudáveis. Tá? Fibra e emagrecimento. Já toquei aqui de alguns pontos, mas vamos a isso. Então, porquê que ajuda a emagrecer a fibra? Porque a fibra permite-te comer mais quantidade de comida por menos calorias. Permite-te ter o estômago cheio mais depressa, o que faz com que tu comas menos comida. Reduz os cravings, porque tu andas com mais saciedade. E controla a tua fome de forma natural. Então, quando tu aumentas a quantidade de fibra, inconscientemente tu começas a comer menos. Mais uma vez, não é do dia para a noite. Eu hoje comi muita fibra e comi muita comida à mesma. Isso não resulta. Não. Comeste muita fibra, vais ter fome. Comeste muita fibra, vais ter fome. Terceiro dia vais ter fome. Quarto dia, se calhar um bocadinho menos. Quinto dia, um bocadinho menos. E sexto, um bocadinho menos. E às tantas, tu já estás a começar a ter menos fome, sem te aperceberes, de forma inconsciente. Tá? Isto nunca é do dia para a noite. Okay? Então, aumentar a quantidade de fibra faz com que tu fiques com um déficit calórico mais sustentável. Um déficit calórico de longo prazo. Um déficit calórico que te permite emagrecer de forma tranquila e que te permita depois manter o peso que perdeste de forma estável. Que é isso que eu tento sempre ajudar com os meus alunos. Tá? Então, quais são as principais fontes de fibra? Alimentos como vegetais, né? Já sabias, eu acho que aqui este toda a gente sabe. Frutas, principalmente se tiverem casca. Claro que vocês não vão comer a casca da banana, mas quem sabe, who knows? O kiwi é um alimento rico em fibra e há malta que come com casca. E eu vou-vos ser sinceros, a última vez que eu comi um kiwi, eu comi com casca. E até se come bem. Sinceramente, até se come bem. E a casca é super rica em fibras e em micronutrientes, vitaminas e minerais. Então, experimentem comer as frutas com casca. Tá? Se não gostarem, cortem, tiram a casca. Se for mais ou menos, prefiram sempre com casca. Tá? Porque é na casca que temos a maior parte dos nutrientes. Fibras, vitaminas e fibras, vitaminas e micronutrientes. Micronutrientes não, minerais, desculpem. Então, leguminosas, feijão, grão, lentilhas, são alimentos ricos em fibra também e até têm alguma proteína. Aveia, farelos de aveia, cereais integrais, são também super ricos em fibra. Frutos secos, nozes, amêndoas, o próprio amendoim, principalmente se tiver aquela casquinha, tá? Não mandem a casca fora. São tudo alimentos ricos em fibra também e alguma proteína. Pães e massas integrais, lá está o resto das aveias integrais. E o psyllium.
O psyllium é uma fibra brutal. Existe em formato de suplemento. Para quem tem mesmo muita dificuldade em comer este tipo de alimentos, o psyllium pode ser aqui uma solução bastante interessante. Ali umas 3, 4, 5 gramas de psyllium por dia é super interessante. A minha namorada faz isso regularmente e desde que ela tem feito tem-se sentido muito melhor no intestino. E atenção pessoal, ela já come umas 30 a 40 gramas de fibra por dia. Só que como ela tem síndrome do intestino irritável, acaba por ser, lá está, um processo inflamatório intestinal, devido a problemas que ela teve quando era criança, a flora intestinal dela, brecou. Então, ela tem que estar sempre a realimentar as suas bactérias de forma mais entusiasta, digamos assim, para que elas estejam num ambiente muito favorável, porque ela, como tomou muita medicação quando era criança, ela acaba por destruir um bocado a sua flora intestinal. Então é muito difícil de repor aquela flora intestinal como era original e a fibra ajuda muito nisso também. Então ela tem estado a tomar psyllium e tem ajudado muito. 3, 4 gramas por dia é super importante e faz uma diferença brutal, tá? Mesmo consumindo o resto destes alimentos, certo? Então, quais são as doses? Já falei aqui um bocadinho do que ela está a consumir, mas para terem uma noção, o objetivo diário para a maior parte das pessoas é entre 25 a 30. Ou seja, mais ou menos 15 gramas por cada 1000 calorias. Então, se tu consomes por dia 2000 calorias, são mais ou menos 30 gramas. Tá? Fácil, mais ou menos. É um bocado por aí. A maior parte das pessoas, no entanto, só consome 15 gramas. E há umas que até consomem menos. Eu tenho alunos que quando começam a trabalhar comigo nos acompanhamentos online, muitos deles têm ali valores de 7, 8 gramas de fibra por dia, de forma natural. O que é que eu faço? Inicialmente, nós não mudamos nada na alimentação deles. Eu peço-lhes para eles simplesmente tirarem fotos a tudo o que comem, sem mudar nada na dieta. E alguns deles, como sabem que já estão a ser avaliados, o que é que fazem? Mudam algumas coisas na dieta. Mas mesmo assim a fibra fica muito baixa. Então uma das coisas e um dos principais focos primeiros é aumentar a quantidade de fibra. E o outro é aumentar a quantidade de proteína. Porque a maior parte das pessoas tem fome, tem cravings, tem vontade de comer este mundo e o outro, tem vontade de comer muitas calorias porque falha na fibra e na proteína. Quando tu consegues meter mais fibra e proteína na tua dieta, tu começas a controlar muito melhor a tua saciedade, porque a proteína é o outro macronutriente que nos ajuda muito a gerir a nossa saciedade. Então, quanto maior for a diversidade daquele tipo de alimentos, melhor para a nossa saúde intestinal, porque dá-nos acesso a determinado tipo de bactérias diferentes e a determinado tipo de fibras diferentes para alimentar todo o nosso corpo de forma mais saudável. Tá? Como é que nós então podemos aumentar a fibra sem grande esforço? Primeiro, colocar vegetais em todas as refeições, ou pelo menos em duas, que é o almoço e jantar. Vegetais em todas as refeições. De preferência, se for metade do prato com vegetais, espetáculo, maravilha. Ou as próprias sopas, tá? Esse é logo o primeiro truque e é o mais simples de se fazer. Segundo, trocar os alimentos refinados por alimentos integrais. Se comes choca-pique, por exemplo, experimenta comer muesli, ou experimenta meter aveia, ou experimenta meter, como é que se chama, a granola, por exemplo. Que, ok, a aveia acaba por sempre ser melhor, né? Porque é mais integral, digamos assim, mas existem muitas opções de cereais de pequeno almoço que já são ricos em fibra. Uma das formas de vocês escolherem os vossos alimentos, os vossos pequenos almoços, por exemplo, se vocês têm tendência a comer cereais de pequeno almoço, uma das boas formas de escolher cereais bons para pequeno almoço é olharem para o rótulo nutricional e verem se por cada 10 gramas de hidratos totais, tem pelo menos 1 grama de fibra. Um cereal de pequeno almoço tem que ter pelo menos 1 grama de fibra por cada 10 gramas de hidratos. Então, se tu tens 80 gramas de hidratos por 100 naquele cereal, ele tem que ter pelo menos 8 gramas de fibra. E a maior parte deles tem 4, 5, mas tem as 80 gramas de hidratos. Então tem menos de metade do que aquilo que deveria. Então, da próxima vez que fores ao supermercado comprar cereais para o pequeno almoço, por exemplo, faz isso. Olha para o rótulo e procura perceber se ele tem pelo menos 1 grama de fibra por cada 10 gramas de hidratos. Não é 10 gramas de açúcar, é 10 gramas de hidratos. Tá bem? Isso é uma boa forma de tu perceberes se o cereal é mais refinado ou se é mais integral. Frutas, muitas frutas. As frutas nunca vão matar ninguém, tá bem? São ricas em fibra, mas não é beber sumo de fruta, é comer a fruta. Tá? Leguminosas, pelo menos uma refeição por dia, ou pelo menos uma vez de 2 em 2 dias, ou seja, feijões, grão, lentilhas,
pelo menos uma vez de 2 em 2 dias, tá? Mas o ideal seria uma refeição por dia. Usar a aveia, lá está, ou a aveia ou aqueles tais cereais que eu te falei, são cereais mais integrais. Incluir psyllium quando for necessário. Ou seja, se tu vês que tu tens um determinado tipo de refeições num determinado dia, que tu sentes que foram ricos em fibra, porque as escolhas que tu tiveste não houve opção de ter mais quantidade de fibra, então o psyllium pode ser aqui uma solução super interessante. Cuidados a ter. Primeiro, aumenta a fibra de forma gradual. Não é hoje não como fibra e amanhã como a fibra toda que houver no mundo. Não. Vai aumentando de forma gradual. Tá? Sempre aos poucos. Mais 3, 4 gramas por dia, por exemplo. Bebe mais água. Porque se tu estiveres a beber, a comer muita fibra sem beber água, então tu ficas mais inchado. Porquê? Porque muita fibra, o objetivo da fibra é o quê? É absorver a água para tornar as coisas mais macias. Tá? Se tu tiveres muita fibra, mas não tiveres água, aquilo fica mais seco. Se fica seco, tu vais ter dificuldade também no trânsito intestinal. Então bebe mais água. Observar tolerâncias individuais, ou seja, perceber se aquilo está a fazer efeito positivo ou negativo para ti, porque às vezes pode estar-te a prejudicar, pode estar-te a sentir mal, então faz um aumento ainda mais gradual, bebe mais água, para perceberes se está a fazer efeito, e vai ajustando em função daquilo que vais sentindo, tá? Porque se tiveres algum tipo de problema intestinal mais específico, se calhar convém então ires ter com um profissional da área para perceber o que é que se passa com o teu intestino e se aquilo que tu estás a fazer de consumo de fibra pode ser ou não exagerado ou pode ou não fazer sentido para ti. Tá? Então, resumindo, a fibra é uma das ferramentas mais poderosas para melhorar a digestão, reduzir a fome, proteger o intestino, regular a energia por causa da tal sensibilidade à insulina, emagrecer com consistência e melhorar o teu sistema imunitário. Porque sim, é a nossa primeira barreira de defesas do corpo. Tá? Então, a fibra é um investimento diário na tua saúde. E é um investimento super barato, pessoal. Portanto, se vocês têm dificuldade em consumir fibra, podem começar pelo psyllium, mas comecem com, se calhar, 2 gramas por dia, em vez de ser logo 3 ou 4, ou 1 grama por dia. Depois vão aumentando. Ao fim de 3, 4 dias, metem 2. Ao fim de 3, 4 dias, metem 3 e logo vão gerindo para ver como é que estão. Tá? Falar aqui um bocadinho da minha jornada do emagrecimento sustentável. A jornada do emagrecimento sustentável é um acompanhamento online que eu criei em setembro deste ano para ajudar pessoas a emagrecer. E o objetivo da jornada do emagrecimento sustentável é o quê? É fazer com que tu não te sintas sozinho quando vais para um processo de emagrecimento. O objetivo é emagrecer as pessoas de forma sustentável, como se fosse aqui uma comunidade de apoio. Tá? Nesta jornada, o objetivo é realmente dar-te o máximo de apoio possível. É fazer com que tu ganhes clareza e com que tu deixes de andar perdido sobre o que é que tens que fazer realmente. Porque a gente vê muita informação na net, às vezes contraditória, e agora começo por isto, começo por aquilo. Não, eu quero um plano milagroso, eu quero o exercício XPTO. Não, aqui o objetivo é simplificar o máximo possível para ajustar as coisas à tua rotina, para que tu consigas ser consistente a fazer as coisas, que é o mais importante. E com isso conseguires aprender a emagrecer com equilíbrio, porque muitas das vezes nós queremos ser extremistas, nós queremos ser perfeitos e nós vamos falhar, porque ninguém é perfeito num processo de emagrecimento, e quando nós temos tendência a falhar, o que acontece é frustração. E ao ficarmos frustrados, desistimos. E andamos nisto o tempo todo. Começamos, desistimos, começamos, desistimos, começamos, desistimos. Tá? E aqui tu vais receber também planos e ferramentas para aplicares na tua vida diretamente. Tá? E com todo este acompanhamento da comunidade, das mentorias, que nós vamos tendo todos os dias, todas as semanas, eu vou conseguindo ajustar as coisas ao teu dia-a-dia, para que tu possas ser consistente e consigas ter uma jornada de emagrecimento sustentável para o resto da tua vida. E consigas emagrecer e nunca mais ganhar peso. Tá? Neste momento nós estamos no 4º lote de lançamento, as vagas são limitadas, quando as vagas forem preenchidas passamos para o 5º lote de lançamento. Neste momento um mês custa 12,90€, um ano custa 129€. São preços bastante acessíveis para aquilo que eu entrego dentro da jornada do emagrecimento sustentável. O que é que as pessoas têm feito? A maior parte delas entram na mensalidade, afinal isto é muito melhor do que eu pensava. E a seguir, quando vão renovar, em vez de renovarem a mensalidade, renovam a anuidade. Mas façam isso o mais rápido possível também, porque os preços vão subindo. E só a anuidade garante o preço fixo para sempre. A mensalidade não garante preços fixos para sempre. Quando passarmos para o lote 5, quem quiser fazer a renovação vai ter o preço novo. Na anuidade vai ser assim para o resto da vida.
ok? E ainda podes pagar em 3 vezes sem juros, tá? Eu vou deixar o link depois na descrição do vídeo. E é isso, pessoal. Agora, dúvidas e esclarecimentos, como não estamos em direto, deixem aí nos comentários que eu depois terei muito gosto de vos responder, tá bem? Bons treinos, boa semana e até sábado.